Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje nós temos a parte 2 do episódio Agilizando. Na verdade eu vou continuar falando sobre reações catalisadas e especificamente na aula de hoje eu vou falar sobre catálise homogênea. Fica válido os mesmos parâmetros, as mesmas características que eu falei da catálise heterogênea para a catálise homogênea, ou seja, um catalisador é uma espécie que, mesmo em baixas concentrações, é capaz de aumentar a velocidade da reação. Como é que ele faz isso? Baixando a energia de ativação. E como que ele baixa a energia de ativação? Ele muda o mecanismo reacional. Mas, nesse processo de baixar a velocidade da reação, ele não altera os parâmetros termodinâmicos. Então, a energia livre de Gibbs continua a mesma, a entalpia continua a mesma, a entropia continua a mesma, a constante de equilíbrio continua a mesma quando comparada com a reação não catalisada. E eu não costumo, na verdade eu não devo, colocar o catalisador na equação global da reação, porque o catalisador não participa da reação. Na verdade ele participa. Ele entra no meio reacional, ele trabalha os reagentes, ele ajuda a transformar nos produtos, ele muda o mecanismo, mas ele é regenerado. Então, da mesma forma como ele entra, ele sai. Então, em termos líquidos, é como se o catalisador não participasse da reação. A única diferença entre a catálise homogênea e a catálise heterogênea é a fase em que o catalisador está. No caso da catálise homogênea, ele está na mesma fase que o reagente. Se a reação ocorre no estado gasoso, eles estarão tanto o catalisador quanto o reagente no estado gasoso ou em fase aquosa. Eu não tenho diferença de fases entre eles. Vamos ver um exemplo de mecanismo de uma reação não catalisada e catalisada com um catalisador homogêneo. Eu tenho aqui a transformação do cis-but-2-eno no isômero cis para o isômero trans. A única diferença é que aqui as metilas estão do mesmo lado, caracterizando o composto cis. Aqui as metilas estão de lados opostos, caracterizando o composto trans. Essa transformação, a princípio, é bem simples. Eu tenho aqui um gráfico de energia. Ele está em um nível de energia maior do que o produto, afinal, o isômero cis é menos estável, você tem uma maior repulsão entre os grupos metila que estão mais próximos, e do outro lado eu tenho o isômero trans. O processo de transformação ocorre numa única etapa, e essa etapa é a torção ao longo da ligação definida pelo carbono 2 e o carbono 3, ao longo, uma torção em torno, na verdade, do eixo da ligação dupla. Embora esse processo seja muito fácil, energeticamente não é favorável. Eu preciso de desprender mais de 260 kJ por mol, porque uma ligação dupla é uma ligação rígida, nós não conseguimos rotacioná-la com facilidade. Como que eu consigo favorecer esse processo? Como que eu consigo facilitar esse processo? Uso um catalisador. Nesse caso, o catalisador homogêneo, que está na mesma fase do cis-but-2-eno, em fase gasosa, é o iodo molecular. Antônio, mas o iodo molecular não é sólido? Sim, ele é sólido, mas para essa reação ele reage na forma gasosa, reage na forma de vapor de iodo. E é muito fácil transformar o iodo sólido em vapor, ele sublima com muita facilidade. E a participação do iodo nesse processo vai facilitar a reação, vai catalisar a reação. Como assim? Bom, vamos ver o mecanismo. Diga-se de passagem, o mecanismo de uma reação com catalisador homogêneo é mais complicado do que o heterogêneo. Só que nós conhecemos mais mecanismos de reações com catálise homogênea do que com catálise heterogênea. Mas vamos ver aqui o mecanismo. Primeiro, eu vou partir do pressuposto que eu tenho a molécula de iodo se convertendo em dois átomos de iodo. Ou, do ponto de vista estequiométrico, eu tenho uma molécula de 2, ou melhor, meio mol de 2, sendo convertido em iodo radical, iodo atômico. E é esse iodo atômico que vai entrar no ciclo catalítico. E esse iodo radical vai ser adicionado ao substrato, ao isômero cis. E na segunda etapa do ciclo catalítico, eu tenho a formação do composto iodo adicionado ao isômero cis. Nota que a dupla ligação é rompida por uma cisão homolítica, de forma que esse carbono aqui é radical. E o fato de não ter mais a dupla ligação faz com que
essa rotação não seja mais impedida, isso aqui não é mais rígido. A ligação simples permite a rotação em torno do próprio eixo. Então, a próxima etapa do ciclo, a etapa 3, nada mais é do que a rotação em torno dessa ligação, de forma que o composto que antes era cis, agora já está numa conformação mais com a cara de um composto trans. A próxima etapa é a saída do iodo, na forma de iodo atômico, da mesma maneira, numa cisão homolítica, e aqui ocorre a formação da dupla ligação. A dupla ligação é regenerada, só que agora na forma do composto trans. O composto trans é mais estável e ele vai ser formado com mais facilidade graças à presença do iodo. O iodo vai quebrar a dupla ligação, transformar numa ligação simples, vai ser possível ocorrer a rotação e depois a ligação dupla será regenerada. Não apenas a ligação dupla. Daqui nós temos a saída do iodo. Essa, portanto, é a etapa número 4. E aqui nós temos mais uma vez o iodo atômico livre para sofrer outro processo, para provocar, na verdade, outro processo catalítico. Vale ressaltar que esse iodo atômico está em equilíbrio com a sua forma molecular. Então aqui nós temos a quinta etapa do processo, que é esse equilíbrio dinâmico. Notem que eu transformei um processo que antes era muito simples, ocorria numa única etapa, porém com a maior energia de ativação, agora em um processo mais complexo, com 5 etapas, só que com uma energia de ativação menor. A energia de ativação é 150 kJ por mol. A presença do iodo baixou a energia de ativação, consequentemente a reação ocorreu mais rápido. A reação foi catalisada e, como o iodo está na mesma fase, foi catalisada com um catalisador homogêneo. Ficou claro isso? Cada reação vai ter um mecanismo distinto, então a gente vai ter que estudar cada caso. Agora vamos ver um outro exemplo, não de mecanismo, mas uma comparação entre a eficiência dos catalisadores. Nós temos aqui o peróxido de hidrogênio, na presença de um catalisador qualquer, e ele é convertido em água e oxigênio molecular. Só para compararmos, a reação sem catalisador apresenta uma energia de ativação de 75 kJ por mol. A velocidade relativa vai ser 1, é o padrão de comparação. Agora, quando eu coloco iodeto, um catalisador homogêneo que está na mesma fase do peróxido de hidrogênio, a energia de ativação baixa, vai para 56 kJ e a velocidade aumenta 2.000 vezes. A presença do catalisador aumenta muito a velocidade da reação. Mas e se fosse um catalisador heterogêneo? O efeito seria o mesmo? Nesse caso específico, quando nós utilizamos a platina, a energia de ativação baixa mais ainda e a velocidade relativa vai para 40.000 vezes mais rápida. Aumenta muito. Nesse caso específico, a platina é um catalisador mais eficiente do que o iodeto. Mas o melhor catalisador para decompor o peróxido de hidrogênio é a catalase. A catalase é essa enzima, essa macromolécula. Nós a representamos nesta forma, com fitas e hélices, mas isso aqui na verdade é um emaranhado de ligações carbono, 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 hidrogênio e outros átomos envolvidos. Notem que a catalase ela baixa a energia de ativação para 8 kJ por mol apenas e aumenta a velocidade para 10 a 11. Ela aumenta ali da ordem de 3 a 4 vezes mais a velocidade da reação já catalisada por um reagente, por um catalisador, que aumenta a velocidade 40.000 vezes, que aumenta a velocidade 2.000 vezes. As enzimas são catalisadores homogêneos ultra eficientes, são super catalisadores, além de funcionar a uma temperatura relativamente baixa, 36, 36,5, que é a temperatura do nosso corpo. Então, pensou em um bom catalisador, pensou em uma enzima. Tanto é que elas fazem parte de um grupo especial de catalisadores homogêneos, ficam dentro da catálise homogênea, que nós chamamos de catálise enzimática. É uma área muito interessante de estudo, os mecanismos são fabulosos, são muito interessantes, vale a pena estudar a catálise enzimática. Até porque ele ainda é pouco conhecido, então é um campo em grande desenvolvimento. Só uma ressalva que eu gosto de fazer é que vocês devem ter aprendido lá no ensino médio que
toda enzima é uma proteína. Nem toda proteína é uma enzima, mas toda enzima é uma proteína. Isso é errado. A grande maioria das enzimas são proteínas, mas nós temos enzimas que não são proteínas. Por exemplo, alguns ácidos nucleicos têm algumas reações que são catalisadas pelo RNA. Então, as moléculas de RNA estão agindo como enzimas. É apenas um detalhe para você não achar que toda enzima, de fato, é uma proteína. Não, não necessariamente. Mas como funcionam os mecanismos de uma catálise enzimática? Bom, já adianto que não são muito simples, mas nós temos um mecanismo geral que engloba boa parte dessas reações. Eu considero que eu tenho uma determinada enzima e o reagente o qual ela vai trabalhar para gerar o produto nós chamamos de substrato. Então aqui nós temos uma enzima, aqui nós temos o substrato, ambos vão reagir e vão formar um complexo. O complexo é essa junção enzima-substrato. Notem aqui que eu coloquei uma figura geométrica que encaixa perfeitamente nesse espaço da enzima, porque a enzima e seu substrato interagem muito bem por causa de parâmetros estruturais. Se eu pego um substrato diferente, que tem uma estrutura diferente, ele não vai encaixar no sítio ativo da enzima. Isso nós chamamos de modelo chave-fechadura. Cada enzima tem um substrato. Isso funciona para catalase, que trabalha peróxidos, isso funciona para lactase, que trabalha a lactose. Então ali temos um modelo específico de enzima-substrato. Às vezes, o substrato não encaixa tão perfeitamente assim, mas a própria enzima ela muda a sua conformação, ela modifica a sua estrutura de forma a permitir a formação do complexo. Aí não é mais modelo chave-fechadura, mas essas transformações enzimáticas não podem ser muito bruscas, elas só se adaptam um pouco ao substrato. Uma vez formado esse complexo, depois o complexo vai dissociar, vai liberar a enzima, essa enzima vai estar livre mais uma vez para a próxima reação, e o substrato foi transformado em produto. Percebam que aqui eu não coloquei uma seta de equilíbrio, porque eu não considero que o produto volte a interagir com a enzima para formar o complexo. Então a primeira etapa é um equilíbrio, a segunda nós consideramos como sendo uma reação direta. Esse próprio mecanismo tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, se eu for pensar em termos de velocidade da reação, em função da concentração do substrato. Lembra lá que quanto maior a concentração do reagente, nesse caso o substrato, maior a velocidade da reação? Na maioria das vezes sim, não uma reação de ordem zero. Nós já vimos isso. O perfil de uma curva padrão para uma reação catalisada por uma enzima é essa. Até um determinado momento, nós temos o aumento da velocidade da reação em função da concentração do substrato. Dobro a concentração do substrato, dobro a velocidade da reação. Triplico a concentração do substrato, triplico a velocidade da reação. Mas vai chegar um determinado momento em que isso acaba. Eu posso aumentar a concentração do substrato, que a velocidade da reação não aumenta, ela fica constante. Eu digo que nesse primeiro momento ela tem um comportamento muito parecido como uma reação de ordem 1. Eu dobro o reagente e dobro a velocidade. Triplico o reagente e triplico a velocidade. Por que acontece isso? No meio reacional eu tenho várias enzimas livres e eu forneço para elas substratos. Os substratos então interagem com a enzima, formam um complexo, ocorre a reação. Se enquanto eu tiver enzima livre, posso colocar mais substrato que a reação vai ocorrer. No entanto, chega um determinado ponto que todas as enzimas não estão mais livres, elas estão agregadas na forma de complexo. E aí não adianta, eu posso aumentar a concentração de substrato, ele vai ter que ficar na fila. Ele vai ter que esperar uma enzima ficar livre para então reagir com ela. É o velho exemplo lá de você querer pegar a areia que está no muro da sua casa, em frente à sua casa, um caminhão de areia, e passar para dentro de casa. E você tem à sua disposição 3 carrinhos de mão. Enquanto você estiver sozinho, a velocidade de transporte depende apenas de você. Caso você chame um amigo seu, a velocidade vai dobrar. Caso eu chame um terceiro amigo, a velocidade de transporte vai triplicar. São 3 pessoas transportando areia. Mas quando chegar o quarto, o quinto, o sexto amigo, não vai aumentar a velocidade, porque não tem carrinho de mão para ele. Então, a velocidade da reação depende, nesse ponto aqui, da disponibilidade de enzimas livres. Se não tem enzima livre, a reação passa a ser uma reação de ordem zero. Eu posso aumentar a concentração do reagente, que a velocidade não aumenta.
Esse mecanismo de formação de complexos é bem simples, né? Você tem a enzima, tem um substrato, os dois se juntam, formam um complexo, o complexo dissocia, volta a ter a enzima livre, só que o substrato ele é trabalhado e passa a ser então o produto. Esse mecanismo foi proposto no início do século passado, tem mais de 100 anos. Ele é conhecido como o mecanismo de Michaelis-Menten, em homenagem ao Leonor Michaelis e a Maud Menten. Esse mecanismo é simples, tem suas falhas, mas ele descreve muito bem muitas reações enzimáticas. Vale muito a pena ter uma aula própria sobre o mecanismo Michaelis-Menten, até porque ele é muito recorrente em bioquímica e vocês vão ver lá nas aulas de Físico-Química 2, quando estudar a cinética química na Físico-Química. Eu estou pensando daqui a algumas semanas gravar uma mega aula lá no quadro Mega Química apenas sobre o mecanismo Michaelis-Menten. Então espero que vocês assistam a aula e que vocês tirem proveito. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre o mecanismo de catálise homogênea e enzimática. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham tido uma noção geral de como funciona. A parte detalhada não tem como, porque cada caso é um caso, mas se vocês tiverem uma visão geral, eu já fico satisfeito. E com isso eu também termino a série Cinética Química voltada para a química geral. Nós começamos falando sobre fatores que influenciam a velocidade da reação, passamos para a determinação da velocidade média, velocidade instantânea, lei de velocidade da reação, leis de velocidade integradas de ordem 0, 1, 2, 3, ordem N, mecanismos de reação, catálise heterogênea e agora catálise homogênea. Ao todo foram 14 aulas que eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado proveito. Eu vou deixar o link da playlist completa aqui embaixo. E eu peço a vocês, se vocês gostaram, se acharam que essa série veio acrescentar, veio ajudar, por favor, compartilhe esse link com algum colega, algum conhecido, indiquem para os seus alunos, indiquem para o seu professor. Isso vai me ajudar muito no crescimento do canal e vai ajudar a mais pessoas a terem acesso a essas aulas e poderem conhecer um pouco mais de química no conforto de suas próprias casas. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, deixar seus comentários em caso de dúvidas, em caso de sugestões e, se for novo no canal, se inscrever. Tá certo, pessoal? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima da Universidade da Química.